eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens, qualquer guri. Bom, vamos por partes então. A expectativa é bastante positiva para a feira. Quando a gente olha o número de animais que serão expostos, está no mesmo patamar da exposição do ano passado. Quando a gente olha o número de expositores, tudo isso nos dá a confiança de que será uma feira com negócios em patamares, né, altos como nós tivemos em edições passadas. Ainda é prematuro poder projetar se vai ser maior o volume de negócios do que edições anteriores, mas nós estamos muito confiantes que serão números muito expressivos e relevantes em função desse número de expositores, número de animais, o que nós temos em termos de perspectivas de participação nos dão essa confiança. Depois, talvez, Clair aqui e Beth possam falar um pouco melhor. Sobre questão de trânsito, o Transurb tem, né, de Novo Hamburgo a Canoas, o trajeto sendo cumprido. O problema é da capital em direção a Esteio. A gente tem um grande esforço sendo feito para organizar linhas de ônibus especiais durante a realização da feira, para que a gente possa garantir condições de mobilidade para atender esse público. E claro, naturalmente, vai olhar também a realização desses shows e desses eventos que devem concentrar também demanda de público, para que a gente possa atender a uma demanda que seja excepcional em determinados momentos da feira por conta desses shows que vão acontecer na Expo Inter. Então vamos buscar compensar essa falta do Transurb através de linhas excepcionais de ônibus para atender o parque. E sobre a questão do governo federal, o que nós temos salientado é de que as medidas que são anunciadas não têm se efetivado na ponta. A crítica é para que se melhore. Não é interessado em fustigar, eu não acho que seja má intenção do presidente da República ou dos ministros. Acho que são bem intencionados, querem fazer, acho que há um desejo de atender, mas não estão conseguindo atender. E nos causa desconforto ver uma propaganda maior do que o que a entrega está acontecendo. Por exemplo, no agronegócio, né, pegando aqui o gancho do que mais nos mobiliza no dia de hoje, saiu uma medida provisória. A regulamentação era projetada para a semana passada, não saiu a regulamentação, estamos aí na expectativa, não há sinais, então isso tem sido uma constante. Foi assim com a medida de preservação do emprego, que nós lutamos tanto para buscar uma medida como a da pandemia, do benefício emergencial de manutenção de emprego e renda, que nós defendíamos. Aplica o que foi feito na pandemia. O governo decidiu fazer uma nova medida, diferente. Levou tempo até publicar uma medida para manutenção de emprego e renda. Depois que publicou, levou tempo para regulamentar. Anunciou 1 bilhão e 200 milhões e foi acessado pouco mais de 100 milhões de reais, porque as regras eram tão engessadas que acabaram não sendo acessíveis. A mesma coisa está acontecendo em relação ao agro. Demoraram para apresentar respostas. A resposta que veio na medida provisória parece insuficiente. Prometem que na regulamentação terá melhor esclarecimento para o acesso a essas medidas dedicadas ao agronegócio gaúcho. A regulamentação não vem. Então, uma demora que gera apreensão, e no campo, para quem empreende no campo, é especialmente mais difícil, porque estão diante da iminência de novos plantios, né, de ter que tomar decisão sobre o que vão fazer em relação à sua atividade, e não tem as respostas claras por parte do governo federal. Não sei se o presidente pretende vir novamente ao Rio Grande do Sul, mas vindo, naturalmente, o que nós pretendemos, ele está sempre convidado a vir ao governo, ao estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida. Não há um convite oficial. O presidente eu recebo as informações de que ele pretende vir ao Rio Grande do Sul novamente, e vindo, assim como nós nos reportamos aos ministros. Falei com o ministro Carlos Fávaro na semana passada,
e reportava a ele, olha, a apreensão das pessoas, o movimento do SOS Agro é um movimento orgânico, legítimo, que está acontecendo na base do agronegócio gaúcho, de pessoas que estão aflitas, porque não vêm as respostas efetivas por parte das medidas do governo federal. Não são movimentos para fustigar, para fazer oposição, para desgastar politicamente o governo. É o clamor de um setor econômico muito relevante que não está se sentindo contemplado até agora nas medidas. E a nossa parte como governo do Estado é levantar isso, trazer e buscar respostas. Infelizmente, a gente vê algumas iniciativas do governo federal acontecerem sempre muito mais preocupado com o anúncio do que com a efetividade. A gente clama por isso, eu peço isso, que a gente se reúna, organize, trabalhe sobre as medidas e aí seja apresentado quando isso já estiver resolvido. Próxima pergunta. Só para colaborar o governador, a questão do Transurb, já estão linhas de ônibus chegando até os pontos onde o Transurb vem buscando. São linhas, vai ter mais linhas extras desses pontos saindo da capital até os pontos que a Transurb funciona e também linhas de ônibus diretas saindo de Porto Alegre até o Parque Assis Brasil. Mais ônibus. Vai ser publicado, estamos ajustando com a Metroplan e o pessoal da Prefeitura os pontos perfeito, vai ser divulgado essa semana provavelmente ainda. Próxima pergunta, colega. Bom dia, eu sou Elisa do Canal Rural. Minha pergunta é do secretário Planir. Como que está a movimentação de expositores para essa feira, comparando com o ano passado? A gente sabe que em função da enchente, algumas marcas tiveram problemas, criadores tiveram problemas com os animais. Já conversava com o presidente da FEBRAC, que disse que o número de inscrições baixou muito pouco, foi uma queda pequena, mas em relação aos outros, de máquinas, enfim, como está a expectativa para isso na Expo? A informação dos nossos colaboradores e também dos promotores é que a procura está sendo basicamente os padrões da feira passada. A expectativa é que nós possamos, cada um dos promotores, trazer essa informação logo em seguida. A Beth também já tem próximo a isso. E uma questão também em relação à questão de vendas, que foi perguntado antes também, a expectativa, o Rio Grande do Sul sempre está com grandes dificuldades. No restante do país, a agricultura não está com essas dificuldades. Então, as vendas que acontecem aqui são internacionais e nacionais também. Então tem muita expectativa em relação a isso, por isso que a procura é enorme também na agricultura familiar, aumentou 25%. E é uma tendência que nós temos aí em números de expositores similar à exposição passada. Quer agregar alguma coisa? Eu acho que também. Próxima pergunta. Bom dia, governador, secretário, bom dia a todos. Bom, primeiro, ao governador, o senhor falou da questão dos anúncios da cobrança do governo federal. Obviamente se espera que talvez até na Expo Inter o governo federal talvez traga anúncios efetivos. Queria saber se o governo do estado também vai trazer mais anúncios, se a gente pode contar com alguma surpresa, especialmente quando se fala em financiamento, que é o grande problema. E ainda falando sobre a procura, o secretário acaba de dizer que o resto do país realmente não está em crise, no Centro-Oeste continua com um agronegócio pujante. E como é que tem alguma ação para tentar atrair esses compradores nacionais para algum ato específico, máquinas, para outros setores, visando uma Expo Inter talvez mais nacional ainda do que com as compras locais? Bom, naturalmente sempre a gente leva para a Expo Inter anúncios em diversas frentes, sejam relacionados a financiamentos, dentro do que compete ao governo do Estado, e existem estratégias. A gente, por exemplo, nesses últimos anos, a gente conseguiu ampliar de 2 bilhões de reais o plano safra do Banrisul para 12 bilhões de reais, ou seja, a gente vem trazendo o Banco do Estado do Rio Grande do Sul para uma presença muito mais forte no agronegócio ao longo dos últimos anos. Além disso, medidas que o Estado tem adotado para garantir os planos de irrigação. A gente ainda está no processo de retomada pós-enchentes, e é até curioso que a gente fale nesse contexto sobre irrigação, mas a gente sabe e destaca, resiliência não é apenas lidar com o último evento climático, é lidar com a perspectiva de eventos extremos acontecendo
tanto pelo lado de chuvas em excesso, quanto pelo lado de falta de chuvas. E até porque há uma perspectiva de, dentro de um laninha, termos escassez de chuvas no horizonte próximo. Então, o Estado continua tomando medidas pelo lado da escassez hídrica também. Na semana passada, a gente teve aprovações de novas resoluções nessa direção para agilizar processos de licenciamentos em barramentos e irrigação. Então, a gente tem dado alguns passos importantes para facilitar acesso a crédito para irrigação e em termos de regulamentação também para irrigação. E algumas dessas medidas a gente procurará dar destaque também dentro da Expo Inter para essas iniciativas que o governo do Estado lidera dentro da sua capacidade naturalmente, né? Mas o que a gente demanda em relação ao governo federal é porque a maior parte do financiamento do agronegócio brasileiro vem com recursos da União. E é nesse sentido que a gente tem procurado, junto à União, que se encaminhe solução para o endividamento dos produtores rurais gaúchos, tendo em vista não apenas a calamidade recente, como o histórico recente de estiagens que já vinha trazendo dificuldades para os produtores e que tinham neste ano de 2024 uma perspectiva de uma safra que ajudaria a encaminhar solução para os seus endividamentos anteriores e que se revelou frustrada diante da calamidade que a gente enfrentou. Então a gente continua nessa expectativa em relação ao governo federal. Do governo do Estado, naturalmente, a gente sempre também aproveita a Expo Inter para potencializar a divulgação de medidas que a gente tem adotado, não apenas para o agronegócio, para grandes produtores, como também para a agricultura familiar, como recentemente anunciamos também o nosso plano Agrofamília, com várias medidas dedicadas a produtores de agricultura familiar. Sobre a questão de negócios, atrair novos compradores, isso fica muito a cargo das empresas, dos símbolos especialmente ali, que tem as suas novidades em tecnologia, que aliás o Rio Grande do Sul é um exportador, como já foi dito, como antes, de pessoas que colonizaram, digamos assim, puxaram a agricultura do Rio Grande do Sul para o Brasil, a soja especial e o milho, mas também a tecnologia produzida no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí o maior potencial do Brasil em termos de máquinas agrícolas sendo produzidas aqui no estado. Isso certamente sempre traz novas oportunidades de negócio e o Brasil inteiro busca isso aqui. E certeza absoluta que já vemos aí nas veiculações da própria de vocês, da imprensa, empresas divulgarem. Na Expo Inter, a promoção tal, o acesso tal, isso tem nos dado uma confiança muito boa que temos bons negócios também. A gente procura fazer a divulgação também em outros eventos dedicados ao agronegócio. Semana passada eu estive no congresso da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, e também na Proteína Animal, no Salão da Proteína Animal, no CIAVES, e oportunidades em que a gente coloca a perspectiva aqui da nossa Expo Inter, convidando, né, e buscando também criar condições para que estes grandes investidores possam vir à Expo Inter para participar, mesmo com as restrições que a gente tem do aeroporto ainda, possam estar aqui conosco. Próxima pergunta aqui. Só para complementar, é importante lembrar que no estado do Rio Grande do Sul a gente tem o maior parque de produção de máquinas e implementos agrícolas que são consumidos no Brasil. A gente sabe que o agronegócio tem a sua grande produção em termos de massa, de quantidade, no Brasil centro-norte hoje, com gaúchos que daqui subiram o Brasil, desbravando o Brasil, mas ficaram aqui as principais fábricas. Então esse evento da Expo Inter, os produtores de máquinas reservam sempre linhas especiais de lançamento para a feira e linhas de crédito, tanto do Estado como federal, dedicadas para esse setor, que é o setor que mais movimenta economicamente a feira, e na sequência os veículos que trabalham na mesma linha. Então eu acho que se a gente está enfrentando dificuldades ainda por conta da calamidade, a gente tem uma perspectiva bastante positiva do agronegócio brasileiro, que puxe, que vem aqui buscar o que tem de melhor, tanto de tecnologia como de genética. Próxima pergunta. Governador, hoje em todo o estado, aí, vários municípios, nós temos manifestações, inclusive o pessoal falando em trancar algumas rodovias. Eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. A primeira é: o senhor apoia esse movimento e até que ponto o senhor apoia?
E a segunda pergunta que eu me faço, como é que o governo do Estado pode trabalhar tecnicamente para tentar neutralizar uma situação política? O senhor acredita que possa estar havendo algum revanchismo por parte do governo Lula contra o público que declaradamente apoiou o Jair Bolsonaro? Não acredito que tenha relação com revanchismo ou com qualquer tipo de interesse político de contrapor grupos que não estejam alinhados politicamente. Acho que tem a ver com, talvez, ainda uma incompreensão do tamanho e da profundidade dos desafios que se impõem ao Rio Grande do Sul. Insisto, não se trata apenas deste evento climático. O Rio Grande do Sul vem de uma série de eventos climáticos que trazem dificuldades, primeiro pelo lado da estiagem e depois pelo lado das chuvas intensas, que geraram prejuízos não apenas onde houve alagamento também, né? Isso que é importante manifestar. Muitos produtores perderam parte substancial das suas safras por incapacidade de fazer a colheita diante das chuvas intensas. Não foram devastados por inundação ou por alagamento, mas um mês inteiro, semanas inteiras de chuvas intensas prejudicaram colheitas e viram a sua plantação apodrecer, né, sem conseguir colher a plantação. Então isso tem impactos de diversas formas, em diversas dimensões, e isso não está sendo talvez suficientemente assimilado pelo governo central, pelo governo federal. Tanto é que as medidas têm demorado e a regulamentação não vem e não estão atendendo ainda a extensão das necessidades dos produtores gaúchos. Por isso que as manifestações são absolutamente legítimas. Elas não são, eu tenho observado essas manifestações, especialmente a deste movimento que mais se organizou, que é o do SOS Agro. Não vi bandeira de partido político, não vi qualquer conotação de linha ideológica, programática ou de defesa de candidaturas ou de qualquer personalidade política nesses movimentos. Vi ali o clamor de uma parcela da sociedade que vive do agronegócio, sofrendo com as angústias da falta de resposta objetiva e efetiva, e de alguma forma também se sentindo assim desprestigiada por conta de anúncios que são feitos e que não se confirmam na efetividade, ou que não têm um impacto que na hora do anúncio aparece. Isso é que gera uma especial comoção, eu diria, e para nós todos gera um impacto ver propagandas extensivas de anúncios efusivos que na hora da realidade não corresponde ao que o anúncio e a propaganda estão manifestando. Bom, como é que o governo do Estado se comporta em relação a isso? É importante dizer, a gente reconhece a legitimidade das manifestações, eu mesmo participei de algumas delas, justamente por observar, como eu disse, não vi bandeira de partido político, não vi qualquer tipo de defesa de personalidade política A ou B, e nem vi ataques também políticos à personalidade do presidente ou do ministro. Vi a fala e a manifestação dos produtores clamando por atenção. Agora, como eu disse, bloqueio de estrada e atrapalhar a rotina do Estado, isso o governo do Estado trata qualquer um desses movimentos de forma igual, seja de uma linha política ou outra. Bloqueios de estradas não serão tolerados. Nós não podemos fazer com que o Estado tenha um impacto na sua produção, na sua rotina, por conta de qualquer tipo de mobilização. Isso a gente não aceita. Últimas duas perguntas, começando aqui. Bom dia a todos. Sandro Fábio, aqui Guaíba. Bom dia, Beth, governador, secretários. Um ponto também que a Gisele. A primeira, na verdade, é um comentário sobre a entrada da ABCC como copromotora. Como é que se deu isso? Como é que foi essa definição? Não sei se já querem responder. A segunda, o impacto em razão também, aí logística também em razão das dificuldades de acesso ao aeroporto Salgado Filho, o impacto das missões estrangeiras, que são sempre numerosas, importantes. Então, o que deve se perder, quantos por cento, enfim. E por último, mesmo com o seu otimismo em relação à estrutura do parque, estive lá na última semana, nunca vi em tão pouco tempo, faltando tão pouco tempo, tanto trabalho, uma força-tarefa. Quanto por cento, Beth, nós temos do parque pronto nesse momento?
Qual que era a primeira? A BCC é um parceiro do parque desde a origem do parque. Ela nasceu, o Freio de Ouro não nasceu dentro do parque, mas ele se expressou como prova dentro do parque. É o evento que mais traz público para dentro da feira. Está como economia entrelaçada com vários setores, com o setor de máquinas, com o setor de pecuária, com o setor de lideranças políticas. Ela permeia, o cavalo crioulo permeia praticamente todos os gaúchos e todas as nossas ações de investimentos e de lazer. E era natural que fosse um copromotor, até porque foi feito um investimento nos últimos 2 anos muito expressivo da BCC, que se transferiu para dentro do parque. A sede da entidade era em Pelotas, dentro do Parque de Exposições de Pelotas, e ela veio com todo o seu administrativo ano passado, e com a cobertura da pista de provas e de treinamento, todos os eventos oficiais do Freio de Ouro acontecem dentro do parque. Até antes das enchentes, a gente estava com eventos de 15 dias dentro do parque por conta das provas da BCC. E, obviamente, como usuários do parque, muito próximos no dia a dia na demanda de manutenção e de preservação, nos auxiliando a manter o parque. Então foi natural uma construção de relacionamento com a atual diretoria, que começou nas diretorias passadas, essa aproximação, e nós entendemos que antes da inauguração dessa feira, a gente deveria ter formalizado essa parceria com a BCC, que foi então na última reunião da Comissão Executiva da Expo Inter, que aprovou então o ingresso da BCC como uma das copromotoras, e que vocês viram que eles entram no discurso com naturalidade, porque já são parte da nossa história. Então isso é muito importante e mais do que natural a gente reconhecer essa parceria. Olha, conversando com... Eu quero dizer que eu, menina, frequentei esse parque do Menino Deus com meu pai, criança pequenininha, vindo trazer animais de exposição aqui. Então eu conheço o Parque Assis Brasil antes de ser Parque Assis Brasil, e conheço essa casa como Parque de Exposições do Menino Deus. Então isso está no meu DNA. E conversando, além da minha história, conversando com vários outros que têm também essas feiras no seu DNA, nunca se viu tanta obra ao mesmo tempo no parque. Né? Então é um movimento que chama a atenção de todo mundo. Consequentemente, é um desafio gigante. Mas a gente tem confiança em todos os nossos parceiros, em todas as nossas equipes. A qualquer dia e a qualquer hora vocês podem chegar no parque, vocês vão encontrar as pessoas trabalhando. Temos turnos de gente que vem de fora, que estão aqui. Cerca de 5.000 pessoas trabalham no parque na montagem das feiras. Isso é uma coisa importante, porque nós temos aí também recuperação da economia antes da feira acontecer, geração de empregos. 30.000 pessoas que se envolvem antes, durante e depois. Isso, nos empregos indiretos na feira, diretos e indiretos. Então isso é muito importante, como não só a realização do evento, mas todo esse movimento de economia indireta que a gente tem, não só na geração desses empregos, mas no movimento de todos os municípios no entorno, em termos de consumo de serviços, de hotéis, de restaurantes, enfim, já é uma mobilização muito positiva. Então é um pouco assustador encontrar o parque em obras, mas podem ter certeza que ele vai estar lindo no dia 24, pronto para receber a todos. Melhor do que estava na edição passada. E sobre os aeroportos, os demais aeroportos do estado estão em pleno funcionamento. Quem quer fazer negócios, vem para fazer os seus negócios. E as indústrias e empresas estão atraindo esses compradores. Tem um investimento de 6 milhões de reais do governo do estado nessas obras, nessas intervenções junto ao parque. Né? Só para o secretário de comunicação me deu um alerta. Diz o seguinte, para ficar claro sobre uma pergunta que foi feita sobre a questão do convite ao presidente Lula, eu entendi que estavam me perguntando sobre convidar o presidente para vir discutir temas diversos. Não, então, claro, naturalmente será feito um convite oficial ao presidente Lula, naturalmente. É que a pergunta foi no contexto das questões, dos problemas que a gente tem enfrentado, das dificuldades. Então, dentro desse contexto da calamidade, me parecia ser necessário um convite ao presidente para vir tratar sobre a calamidade. Sobre a feira, naturalmente, o presidente da República já está oficialmente convidado e tendo a oportunidade de fazer esse convite pessoalmente também ao presidente para estar aqui na Expo Inter conosco. Última pergunta. Governador, uma matéria do Correio do Povo aponta que o Rio Grande do Sul registrou um salto na arrecadação em junho.
Essa questão da recomposição de receitas, o Rio Grande do Sul vai discutir ainda com o governo federal? Como é que está essa situação e pode ser pauta de discussão também nesse Expointer? Se projeta ainda 10 bilhões de perda em ICMS após essa arrancada em julho? Ainda há um cenário de incerteza sobre a arrecadação. Essa arrecadação a maior parte diz respeito também a diferimento, né, a postergação de prazos de pagamento, que não se arrecadou em maio, que acabou jogando para junho, enfim. Então ainda tem um comportamento incerto da arrecadação. Ela sinaliza uma recuperação, é verdade, uma projeção de que seja uma queda de arrecadação substancialmente menor do que a que nós originalmente prevíamos até o final do ano, mas ainda não temos um cenário tranquilo em relação à arrecadação até o final do ano, e continuamos insistindo de que deveria haver, para o Rio Grande do Sul, como para qualquer outro estado em situação de calamidade, alguma ferramenta do que chamamos de seguro-receita, que é a União, que tem capacidade de absorver reduções abruptas de arrecadação com instrumentos como emissão de títulos, enfim, em favor de entes subnacionais, deveria haver algo de seguro-receita, que nesse caso se expressaria em favor do Rio Grande do Sul, mas que deveria existir também para outros estados em situações de calamidade. Então nós vamos continuar discutindo isso com a União, sim.